muitos assuntos para você. Faço contato agora com José Antônio Encinas, que já está conosco. Encinas, seja muito bem-vindo mais uma vez, um abraço. Um abraço para você também, Beto, e para todos que acompanham o nosso programa aqui no Farol de Limeira. Bom, o assunto não poderia ser outro. Encinas desde ontem, né, chamou atenção quando vim aqui para a redação depois do almoço, já alguns postos aqui na região central de Limeira, não tem muitos, mas os poucos que existem já estavam com filas para abastecimento em função do receio desse desabastecimento, em função dessa paralisação, digamos assim, dos caminhoneiros, mas Limeira está numa situação em particular nesse movimento, né, Encinas? Vamos aos seus relatos, por favor. É isso, Beto, né? Desde o final das eleições até agora, o presidente ainda não afirmou, né? Não confirmou a derrota, né, Beto? Ele não assumiu que perdeu a eleição e isso faz, Beto, com que muitos de seus seguidores, aqueles mais extremistas, contestem, né, o resultado das urnas, né? Então, para mim, isso não é democracia, né, Beto? Democracia, você tem que saber ganhar e perder eleição. O que está acontecendo, Beto? Muitos desses fanáticos aí, bolsonaristas estão por trás desses fechamentos, desses bloqueios. Inclusive, eu estava ouvindo uma entrevista de um caminhoneiro que está preso aqui em Limeira e ele disse que ele estava trabalhando normalmente, seguindo com seu caminhão pela rodovia Anhanguera, quando a rodovia foi fechada e, segundo ele, não é por caminhoneiros, Beto. Segundo essa pessoa que está lá, ele disse que foi que um grupo de pessoas aqui da cidade de Limeira é que fechou esse trecho especificamente aqui em Limeira. É lógico, Beto, todos esses bloqueios estão sendo fechados por grupos de pessoas que estão querendo realmente parar o Brasil, né? E com essa paralisação, Beto, como você mesmo disse, os postos de combustíveis desde ontem estão aí com enormes filas. Muitos deles, Beto, já estão sem combustível. Inclusive, só para a gente reforçar isso, Beto, eu estava ouvindo hoje pela manhã uma entrevista com o Emílio, né, que está naquele sindicato dos distribuidores de combustíveis aqui da nossa região há mais de 25 anos, Beto. Eu já entrevistei ele várias vezes para reportagens, né, no jornal onde a gente trabalhava. Então, esse Emílio disse, Beto, que normalmente, Beto, os postos de combustíveis são reabastecidos nas segundas-feiras. Então, ele entende que ontem, por exemplo, antes desse bloqueio, muitos dos postos foram reabastecidos. Então, eles vão ter aí um certo estoque por algum tempo. Mas, como a procura tem sido enorme, né, Beto? É bem provável que hoje ou amanhã muitos deles vão ficar sem como distribuir aí os combustíveis para os consumidores. Então, a tendência, Beto, é que realmente, se nas próximas horas as rodovias não forem desbloqueadas, haverá sim uma falta de combustíveis quase na totalidade dos postos, Beto. E interessante, ontem também eu estava conversando com uma pessoa no final da tarde, mas ela estava extremamente preocupada também com relação a estoque de mantimento, supermercado também, esse tipo de coisa. E essa pessoa, é importante que a gente frise isso também, né? A gente deve saber avaliar a situação, mas não com extremismo, nunca com extremismo e nunca com esse alarmismo que está tomando conta de muitas pessoas. Essa em particular, ela está em vários grupos, inclusive grupos políticos de direita aí, que se manifestaram durante as eleições, e me parece que há também um movimento de alarde que está sendo feito pelas redes sociais para deixar as pessoas ainda mais nervosas, né, Encinas? Isso está me parecendo meio que orquestrado, viu? Com certeza, Beto. Nesses grupos, né, principalmente grupos aí onde há muitos defensores do presidente, há muitos apoiadores, Beto, muitas pessoas que apoiam esse tipo de movimento. Eles entendem que a eleição não foi justa, né, que o Bolsonaro teve a grande maioria aqui no nosso estado, que por isso ele deve ser o presidente eleito, né? Só que eles esquecem que o Brasil é composto por 23 estados, né, Beto? Então não há as pessoas não entendem que a diferença de 2 milhões de votos foi favorável ao candidato Lula. Mesmo que muitos não gostem dele, foi o que determinou a grande maioria, né? A maioria, não a grande maioria, mas
2 milhões de votos a mais. Então, muitos estão radicais, eles querem brigar até o final para tentar fazer com que o presidente Bolsonaro não deixe o poder, né? No entanto, Beto, o próprio silêncio do presidente faz com que isso aconteça. E a gente acaba pensando que ele está fazendo justamente isso, não declarando a vitória do seu adversário, justamente para causar essa confusão, né, Beto? Isso é realmente inadmissível. E eu entendo, Beto, que muitas das pessoas votaram no Lula, mesmo sem gostar do PT, justamente por causa desses arroubos aí, aquela carta da democracia, né, que você se recorda bem que a OAB fez, que muitos artistas assinaram, ou seja, justamente o medo era esse, da falta de democracia, Beto, da falta de você não assumir uma derrota nas urnas. E isso que está acontecendo, que a gente está visualizando agora, 2 dias depois do final da eleição. A gente tem que separar também, né? O que é manifestação justa e aquela que é arbitrária, autoritária. Eu acho que você tem toda a razão. De fato, essa questão de aceitar a derrota faz parte, né? Não existiria eleição, como em alguns países onde há ditadura, onde o candidato do governo ganha com 98% dos votos, né? Isso aí não é democracia, isso aí é a imposição do voto. O que nós temos aqui, por enquanto, é liberdade. Mas você acha que isso pode se prolongar ao longo da semana? Lembrando, né, Encinas, que nós temos um feriado amanhã de finados, muita gente gostaria, ou tem o hábito de se deslocar de uma cidade para outra, não apenas, né, para passear, para quem pode, mas também para visitar túmulos dos seus entes queridos, né, Encinas? Isso aí está em risco também. É verdade, Beto, né? Só para acrescentar também, né, o governador Rodrigo Garcia marcou uma entrevista coletiva agora pela manhã. O que a gente sabe, Beto, por enquanto, né, é que o STF já tem maioria pedindo que eles estão percebendo que a Polícia Rodoviária Federal não está agindo da forma correta para a liberação das rodovias. Então, foi convocada a Polícia Militar aí de todos os estados, Beto, para ela sim fazer esse serviço que seria da Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Rodoviária Federal, Beto, ela é comandada por Silvanei, se eu não me engano, Silvinei, que é o diretor, e ele é um bolsonarista ferrenho, né? E ele já atuou aí no dia da eleição, fazendo blitz lá no Nordeste, tentando dificultar lá a passagem de ônibus, né, Beto, de eleitores que estariam que iriam votar, né? Então ele pelo que a gente está percebendo aí, pelo que diz a grande imprensa, ele está dificultando aí o trabalho da Polícia Rodoviária Federal na liberação das estradas. Então, a partir de agora, a Polícia Militar aí dos estados vai poder fazer esse trabalho, Beto. E a gente teme, Beto, o confronto, né? Porque tem muitas pessoas que estão ali paradas no meio desses bloqueios e não tem nada a ver com aquilo, né? Alguns estão ali de vontade própria, mas muitos não estão, né, Beto? E isso pode fazer com que haja confronto e muitas pessoas podem ser feridas desses confrontos. Esse é o maior temor no momento, Beto. O Encinas, exatamente, você antecipou a resposta da minha pergunta, porque não é uma situação tão simples de você chegar como se fosse um tumulto de rua com 10, 20 pessoas ali, se afasta, joga uma bomba de efeito moral e tal. E eu me lembro muito bem, você deve ter visto também, quando nós tivemos aquela greve de caminhoneiros, os pontos de mobilização eram praticamente inacessíveis. Inacessível. Não tinha jeito de você entrar. Quando muito você, no entorno, você observava, eles formam uma contenção com bastante solidez. Então, por isso que você está tocando num ponto sensível, a dificuldade de dispersar esses pontos, Encinas. Isso, Beto, né? Pela nossa experiência, Beto, você assim como eu, temos muito tempo de imprensa e eu já participei, Beto, na época, junto com o Lemão, né, o fotógrafo Lemão, a gente foi numa paralisação na Anhanguera, Beto, isso aí, começo dos anos 2000, houve também uma grande paralisação de caminhoneiros na época, né, eles estavam insatisfeitos aí, e houve uma grande paralisação. E na oportunidade, Beto, foi chamada aí polícia, né, de todo o estado, veio o exército, e eles jogavam bombas, Beto, bombas mesmo daquelas
para dispersar os caminhoneiros, e nós tivemos que correr para um posto de combustíveis para nos abrigar na oportunidade. E realmente é uma confusão enorme. Muitas pessoas acabam feridas, tendo que inalar aquele gás de pimenta, né, Beto? Então, não é uma situação fácil de você conseguir desbloquear as estradas. Mas, Beto, eu estava ouvindo também uma entrevista agora pela manhã, na Rádio CBN de Campinas, e a entrevista era lá de São Paulo, né, com o Milton Jung. Ele entrevistou o diretor da Polícia Rodoviária de São Paulo. E a gente percebe, Beto, pela narrativa deles, que realmente está sim havendo uma certa má vontade em cumprir com as determinações do STF, Beto. Perguntado se alguém já tinha sido preso de ontem para hoje, ele disse que nenhuma pessoa tinha sido presa, mesmo a gente tendo mais de 200 bloqueios em todo o estado, Beto. Como é que é, Sinas? Repete, por favor. Ninguém foi preso, então? É isso? Nenhuma pessoa foi presa. Ele disse, o Milton Jung perguntou, mas olha, com todas essas paralisações, até o momento, quantas pessoas foram presas? Ele disse, nenhuma. Que Ou coisa. seja, Beto, tá na cara de que há uma orquestração da Polícia Rodoviária Federal junto ao governo, né, que está protelando aí de todas as formas para que isso aí cause um caos no nosso país, né? Isso é uma coisa visível, só não vê quem não quer. Eles estão realmente fazendo com que esses movimentos ganhem força. A impressão é de que o presidente não quer deixar o poder, Beto. Então, mas por outro lado também, agora pensa por outro lado, se isso aí foi assim, orquestrado, se ele por outro lado também fizesse uma manifestação pública e isso terminasse rapidamente, ele poderia estar também contabilizando pesos e contrapesos aí, readquirindo alguma força quando ele deixar o poder também. Não sei, é uma situação difícil, não, Sinas? Não, porque, Beto, isso aí vai causar crime de responsabilidade, e isso você sabe que causa a inelegibilidade do responsável. Se ele não está usando de suas forças para fazer com que as estradas sejam liberadas, ele está prevaricando, Beto, ele não está cumprindo com o seu dever. Isso aí causa crime de responsabilidade. Né? Ele, pela forma com quem está atuando até o momento, de não reconhecer a derrota, faz com que as pessoas mais extremistas achem que ele realmente não quer sair do poder, né? Porque se você, ao não reconhecer uma derrota nas urnas, o que você dá a entender para aqueles que são mais extremistas? Vamos continuar fazendo bagunça, vamos fechar estradas, vamos parar o país, porque a gente não sai aqui do poder, vamos fazer outra eleição, vamos fazer intervenção. Eles estão falando em intervenção militar, intervenção federal, Beto. Isso é um absurdo. Tem razão. Isso aí não é uma grande bobagem. Bom, Sinas, então é o seguinte, para quem, me parece, pelo que eu vi aqui no noticiário também, ônibus, viagens interestaduais suspensas, aqui o aeroporto de Viracopos também vive uma situação complicadíssima, né? Quem tem voo, ou mesmo para quem queira atravessar a cidade de São Paulo também, vai ter muitos problemas, é isso, né? É isso, Beto. A gente tem acompanhado também pela rádio aqui de Campinas, né, que muitos trechos estão paralisados. Os campineiros estão tendo ali, Beto, que fazer trajetos alternativos. Inclusive hoje, né, a programação da rádio está sendo exclusiva, Beto, de pessoas ali da cidade e da região comentando com outros motoristas rotas alternativas para evitar os bloqueios, né? Inclusive o aeroporto de Viracopos também já teve alguns voos adiados. Lá em Guarulhos, Beto, hoje pela manhã já havia 25 voos sendo adiados, né? Voos que não conseguiram ser realizados aí em virtude do fechamento ali de vias, né, que levam até ao aeroporto de Guarulhos. Então a situação é essa, Beto. A partir de agora, né, a Polícia Militar passa a ter o poder aí de tentar, pelo menos, né, Beatriz, aquilo que a gente falou,
o que eu mais temo é o confronto, né? Se haver confrontos aí, muitas pessoas podem ficar feridas, né? E isso tudo poderia ser evitado se o presidente viesse a público e desse uma declaração para que isso não aconteça, pedindo para que os seus apoiadores não façam esse tipo de manifestação, né, Beto? Tá. É o direito de ir e vir, né? Eles estão fazendo com que as pessoas aí... Imagina, Beto, uma pessoa dentro de um carro fechado ali há tanto tempo, sem poder ir ao banheiro, sem comer, sem beber. Parece que as pessoas não têm noção do como isso aí interfere na vida de quem está ali parado no meio de um trânsito como esse, Beto. Verdade. Então fica aqui a dica para quem tem viagem inadiável também, para consultar os aplicativos aí de viagem também, para ver onde existem essas obstruções. Mas repetimos, aqui na região de Limeira, região de Campinas também, são dois pontos extremamente complicados. Encinas,